Nesta aula 12, nós vamos falar das propriedades energia de ionização, eletroafinidade raio atômico, são propriedades relativas aos átomos dos elementos químicos, mas nós vamos tratá-las antes de pensá-las como propriedades periódicas dos elementos. Então, nós vamos tratá-las primeiro o conceito relativo a cada uma delas e a sua definição, para depois estudarmos elas como propriedades periódicas. Então, para começar, o que seriam propriedades periódicas? Para a gente poder compreender, eu vou fazer uma analogia, que é comparar, no caso agora, um exemplo de periodicidade ou não de um determinado comportamento, mas eu não vou falar aqui de átomos, moléculas. Eu vou falar aqui de dias da semana. Então, olha só, se eu delimito o período de uma semana, os dias eles vão se suceder sem repetição. Então, uma semana tem 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e eles se sucedem sem nenhuma repetição. Mas se eu pego o período de um mês e observo as semanas, vamos imaginar um mês que tenha 4 semanas, e que essa semana comece num domingo, tá? O primeiro dia do mês seja num domingo. Quando eu faço uma análise desse mês, das semanas que estão contidas no mês, eu vejo que na primeira semana começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas quando eu pego a segunda semana, ela começa de novo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, assim sucessivamente para a terceira, para a quarta semana. Então, eu vejo uma periodicidade neste comportamento da semana, dos dias da semana dentro de um mês. Eu poderia fazer a mesma análise pegando, por exemplo, os meses em um determinado ano. Num determinado ano, eu tenho uma sequência, um sequenciamento dos meses que vão de janeiro até dezembro. Então, quando eu penso num único ano, eu não tenho uma periodicidade dos meses. Mas se eu penso numa década, se eu penso num século, tá? E a cada ano eu percebo que ele sempre começa em janeiro e ele termina em dezembro. Então, há uma periodicidade desta ocorrência quando a gente faz essa análise dos meses dentro de um período maior do que o de um ano. E aí nós vamos estudar isso nas propriedades dos elementos químicos da tabela periódica. A gente vai ver que a cada período que se inicia ou a cada coluna, a gente vai ver comportamentos que são similares. Por isso é a limitação da nossa analogia. A analogia que eu fiz, os comportamentos eles são iguais, Então eu sempre vou ter um mês chamado janeiro, um mês chamado fevereiro, a cada ano que começa. Porém, na tabela periódica não, eu vou ter algumas propriedades que elas vão ter um comportamento parecido a cada período que se inicia ou a cada coluna que se inicia, porém, os valores relativos àquelas propriedades, eles vão ser diferentes, tá? Bom, um histórico para a organização dos elementos na tabela periódica, eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês nessa disciplina, A gente não tem muito tempo para isso. Mas eu aconselho vocês a lerem um pouquinho, tem uma entrevista nesse link aqui, com um professor da Universidade Estadual de Maringá, muito interessante. Ele fala de forma breve, mas ele fala de forma com muita propriedade sobre essas contribuições para a organização dos elementos, pensando nas suas propriedades das suas substâncias simples e como então esses cientistas eles conseguiram ao longo do tempo, cada vez aparecendo mais elementos, cada vez ver comportamentos similares entre os elementos, comparando as propriedades das suas substâncias simples. Tá? O que eu quero tirar daqui é que o critério de ordenação que se tinha até o momento eram os pesos atômicos. E hoje, para a tabela periódica moderna, nós temos, além de um número muito maior de elementos químicos, ela é ordenada em ordem crescente dos números atômicos. E é a partir, então, disso que a gente vai conseguir ter ganhos muito grandes em relação às possibilidades de interpretação, tanto das propriedades dos elementos, como das suas configurações eletrônicas e relacioná-las à tabela periódica, quanto relacionar as configurações eletrônicas com as propriedades dos elementos
da forma como eles estão organizados na tabela periódica. Então, para começar, nós vamos começar com a propriedade energia de ionização. O que seria energia de ionização? É a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado em seu estado fundamental. Então, um átomo gasoso. Então, vamos pegar o sódio. O sódio, como substância simples, o sódio ele é sólido. Então, eu preciso vaporizar o sódio, deixar ele em condições de baixa pressão a ponto de ter átomos isolados de sódio, tá? Ter o átomo de sódio com todos os seus elétrons, então ele está no seu estado fundamental de energia, e a partir daí fornecer energia suficiente para arrancar um elétron. Então, essa energia para arrancar um elétron de um átomo, transformando num cátion, ou seja, num íon positivo, é chamada de energia de ionização. E a primeira energia de ionização é quando eu tiro o primeiro elétron e formo um cátion monovalente. Quando eu tiro o segundo elétron, olha só, vou formar um cátion divalente, eu parto já do cátion, tá? Arranco um elétron dele, ou seja, eu tenho no meu sistema inicial um cátion, vou fornecer energia de tal modo que o elétron vai ficar bem afastado dele para que o núcleo dele não exerça mais atração e eu forme um íon de carga mais 2. Então, quanto maior o valor da energia de ionização, maior é a dificuldade para se remover um elétron. Então, a comparação da energia de ionização, no caso aqui do sódio, por exemplo, da primeira com a segunda, nos permite dizer o quão mais difícil é tirar o elétron, se foi mais difícil tirar o primeiro ou se foi mais difícil tirar o segundo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, olha só os valores. Para tirar o primeiro elétron, quem é o elétron que sai? Vai sair o elétron mais energético, que é o elétron mais externo. Então, ele além de ser mais energético por estar no nível de energia mais alto, então acho que a representação, gente, é pelo modelo atômico de Bohr, mas é uma boa representação para a gente conseguir interpretar as propriedades periódicas, no caso, essa primeira, mas as demais também, o modelo de Bohr, ele já é suficiente para que a gente possa compreender essas propriedades. Então aqui, imaginem essa distribuição eletrônica aqui, o sódio, 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo e 1 elétron apenas no último nível ou nível de valência. Quando eu forneço uma energia para ionizar esse átomo de sódio, tá? Quem vai ser ionizado primeiro vai ser esse elétron da camada de valência, porque ele, além de ser mais energético, ele está menos atraído pelo núcleo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. No momento, vocês podem pensar que, como ele está mais distante e essas forças de atração eletrostáticas, elas dependem não só do valor das cargas, mas também da distância entre elas, esse elétron está mais fracamente atraído pelo núcleo. Ele é o primeiro que sai. No caso aqui, a energia de ionização teve um valor de mais 496 kJ por mol. Mais significa que esse sistema absorve energia para se transformar nesse sistema final aqui. Portanto, esse sistema final é mais energético do que esse inicial. Para tirar o segundo elétron, olha só, pode ser qualquer um dos 8 aqui. Então, para tirar esse segundo elétron, olha quão maior foi essa energia. Significa que para tirar um elétron que não está nessa camada de valência, olha só, preciso de muito mais energia, quer dizer que é muito mais difícil tirar esse elétron. Então aqui a gente pode ver num gráfico que vai mostrar para a gente o seguinte, a variação das sucessivas energias de ionização do sódio. Então, considerando o sódio lá no estado gasoso, pega um átomo isolado dele, a primeira energia de ionização corresponde ao primeiro elétron que sai e, portanto, tem um valor de 496, como a gente viu. A segunda energia de ionização corresponde ao segundo elétron que sai, então aqui está o valor dela, 4.563. E assim por diante. Notem que, juntamente com o segundo elétron que sai, eu tenho mais outros 7, são 8 elétrons que estão no segundo nível de energia. As sucessivas energias de ionização, elas são crescentes, sempre são crescentes. Porém, a diferença entre elas para elétrons que estão no mesmo nível de energia não é tão grande. Por sua vez, a gente vê que depois que o nono elétron sai, então, olha, o primeiro da camada mais externa, 8 elétrons seguintes, né? Olha lá, o primeiro da camada mais interna, 8 elétrons seguintes
camada, tá? Para poder tirar os dois últimos, a energia de ionização é altíssima, porque eles estão muito próximos do núcleo, né? E, portanto, muito mais fortemente atraídos por esse núcleo, requerendo um valor de energia muito maior para serem removidos. Eu fiz aqui um cálculo para vocês, né, comparativo. Como é que eu fiz esses cálculos? Tá? Primeiro, eu posso fazer a razão entre eles, então eu pego o valor da segunda, divido pela primeira e assim sucessivamente, da terceira pela segunda, tá? E aí vai, tá? Ou eu posso fazer um cálculo percentual, que seria, né, a diferença entre elas comparando com o menor valor. E multiplico por 100. Então, a variação percentual do valor da segunda energia de ionização relativa à primeira, a variação percentual do valor da terceira em relação à segunda. E a gente pode ver, então, né, que da primeira para a segunda, eu tenho um aumento de 9,2 vezes no valor da energia de ionização. Então, a segunda energia de ionização é 9,2 vezes maior do que a primeira. Já a terceira, ela é maior do que, né, a segunda, mas ela é só 1,5 vezes. Olha, que a ordem de grandeza de todos esses daqui que estão saindo lá do segundo nível de energia são bem parecidos, tá? Então vamos ver juntos o gráfico com essa tabela agora um pouco mais reduzida, porque eu vou tirar essa coluna aqui. Tá? Então olha aqui, olha. Quando a gente percebe aqui, olha, a primeira energia de ionização comparada à segunda, apesar daqui no gráfico a gente não notar, pelo fato da gente ter uma escala que não dá conta de mostrar essa diferença aqui, né, uma escala que vai até 180 mil, gente, do 0 a 180 mil, mostrar o valor de 496 ou o valor de 4.500 são valores, né, que ficam muito próximos nessa escala. Mas quando a gente faz essa comparação, olha, na verdade esse valor em relação a esse é a maior diferença que a gente tem. Ele é 9,2 vezes maior do que esse. Então, tirar o elétron dessa camada de valência é muito mais fácil do que tirar os outros 8 elétrons mais internos, que estão aqui, olha, mas sucessivamente eles são cada vez mais difíceis de tirar, né? A gente viu que ela vai crescendo de todo modo. Quando eu chego na nona energia de ionização, eu tirei todos os elétrons do segundo nível de energia. Para tirar do primeiro nível, ou seja, do nível mais interno, olha, da nona para a décima, então daqui para cá, houve um aumento de quase 5 vezes nesse valor da energia de ionização. Porém, da décima para a décima primeira, então a diferença da décima primeira, né, para a décima aqui, já não é tão grande porque esses dois últimos elétrons estão no mesmo nível de energia. Então, retomando, quando eu tenho um determinado átomo de um elemento químico, as energias de ionização se referem à energia necessária para arrancar os elétrons daquele átomo. E os elétrons eles vão saindo do nível mais externo para o nível mais interno. As sucessivas energias de ionização são sempre crescentes, mas as maiores diferenças de energia a gente percebe como indicativo de mudança de nível de energia. Então, a primeira energia de ionização para a segunda, quer dizer que saiu o primeiro elétron, acabou essa camada mais externa. O segundo elétron, para ser retirado, requer 9,2 vezes mais energia do que foi necessária para arrancar esse elétron. Os 8 seguintes, eles são removidos, então, com energias bem próximas, mas sempre crescentes. E, novamente, um grande aumento na diferença entre os valores das sucessivas energias de ionização mostra para a gente, então, que esse tipo de aparência no gráfico é indicativo da mudança de nível de energia dos elétrons que estão sendo removidos. A gente vai ver outros exemplos aqui. Então, eu tirei esse gráfico, tá, de um site chamado Web Elements. Se fosse vocês, visitavam, né? É um site muito interessante. A gente consegue verificar várias e várias propriedades. Então, aqui, do mesmo modo, olha, eu tenho, né, o número de ionização, ou seja, sucessivos elétrons que vão saindo, tá? Nós estamos tratando aqui do átomo de magnésio, que são 12 elétrons, então ele tem 12 prótons, consequentemente 12 elétrons. E olha só o que acontece. Eu tenho esses dois valores de energia de ionização, tá, muito próximos, tá,
Depois eu tenho, olha, um aumento aqui no valor da energia de ionização, mostrando, né, que eu vou tirar, então, os elétrons de uma camada mais interna. Então, tirar desses 2 elétrons, eu formo esse íon de magnésio 2+, energias muito próximas. Mas para tirar o próximo elétron, eu gasto uma energia muito maior. Então, se vocês, aqui está muito achatado por causa da escala, mas aqui tem os valores tabelados. Então, para tirar o terceiro elétron, olha, eu passei de 1.400 que eu tirei o segundo, né, para 7.732 para tirar o terceiro. E se eu quiser tirar mais elétron ainda, eu vou tirar os elétrons mais internos. Isso vai indicar para a gente, né, que quando eu removo os elétrons da camada de valência, para remover mais elétrons requer muita energia. Todo sistema, gente, que requer muita energia é um sistema pouco estável. Por isso, então, a gente vai ter que o íon de magnésio 2+, é o íon mais estável do magnésio, porque foi aquele formado com valores baixos de energia para poder retirar os elétrons da camada de valência. O mesmo ocorreu para o sódio, que a gente acabou de ver. O íon mais estável do sódio é o íon de carga +1, justamente porque para tirar mais um elétron, formar o sódio 2+, requer muita energia e isso não é favorável, né, nos sistemas químicos. Vou ver mais um exemplo agora, tá? Esse exemplo, olha, para o número atômico igual a 13, tiro 13 elétrons do átomo, né? Do mesmo modo, olha só, tira a primeira, segunda, terceira, são valores bem próximos. Nota que daqui para cá aumentou umas 3 vezes, daqui para cá nem dobrou, mas daqui para cá de novo, olha, aumentou quase 4 vezes esse valor da energia de ionização. Então, o que a gente teve aqui é que esses 3 elétrons aqui tiveram um valor pequeno, corresponde então ao alumínio que perdeu os 3 elétrons da camada de valência, formando, portanto, o íon de alumínio. Então, quando ele perde aquela camada de valência, eu tenho, olha, o íon de alumínio formado, que vai ter 3 prótons a mais do que o número de elétrons, ele vai ter carga mais 3. Bom, voltando aqui um pouquinho, né? Então, a gente termina por aqui para falar dessa propriedade energia de ionização como uma propriedade que eu posso pensar para cada um dos elementos. Então, nota que nós ainda não estamos colocando essa propriedade em comparação lá na tabela periódica. Nós estamos compreendendo o que ela significa, né, e como que a gente pode interpretar, por exemplo, a evidência da existência dos níveis de energia, tá, para os elétrons de um determinado átomo. A próxima propriedade, a gente vai falar da eletroafinidade, né, e, consequentemente, a formação de ânions. A energia de eletroafinidade é a energia de um processo em que um elétron ele é adquirido pelo átomo na fase gasosa. Então, quando a energia de ionização, o nosso sistema final, formava um cátion e liberava um elétron, ou seja, esse elétron que estaria em uma distância infinita desse cátion, aqui, ao contrário, eu tenho um átomo no estado gasoso. Tá? Nota que não é a substância simples cloro, que é o Cl2. Nós estamos pensando aqui num fenômeno atômico, então é um fenômeno para um átomo de cloro. Não é uma situação estável, nem uma situação natural. Tá? Então, eu tenho um átomo de cloro, né, que recebe um elétron e ele vai formar, então, o cloreto. Nota que esse processo ocorre com uma liberação de energia. Todo sistema químico, gente, em que você tem, né, uma baixa de energia no sistema, ou seja, que essa energia sai do sistema, tá, é considerado uma situação de estabilidade. Por outro lado, olha só o elemento cloro, para a gente poder arrancar um elétron dele, é um valor muito alto de energia que é requerida, né, em contraposição com a energia que é liberada e, portanto, conduz uma situação mais estável quando ele recebe um elétron. A gente vai ver que átomos desse tipo, como o cloro, né, eles têm uma afinidade eletrônica elevada, então eles tendem a formar ânions. Uma representação estaria aqui, olha só, o átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então aqui os 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ao receber um elétron, ele forma o íon cloreto, então o excesso de elétrons está indicado aqui pela carga negativa, e, portanto, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. E nota que o que ocorre,
né, ocorre uma expansão dessa eletrosfera para comportar um elétron a mais. Então, o que a gente vai ver mais ao final é que sempre que eu formo cátion, né, eu tenho a perda da camada de valência e, portanto, eu tenho uma redução, né, desse tamanho geral do átomo que nós vamos chamar de raio atômico, no caso, né, formando um íon. Nós vamos falar do raio iônico, vai ser a próxima propriedade. E quando eu tenho a formação, né, de um ânion, ocorre uma expansão da eletrosfera. Então, o ânion ele é sempre maior do que o seu átomo original, do seu átomo neutro original. Gente, aqui eu estou falando toda hora átomo neutro, porque eu estou falando de cátions e ânions também. É uma redundância, tá? Átomo, quando a gente fala átomo, ele obrigatoriamente, né, é uma partícula eletricamente neutra. Eu só estou usando esse termo para a gente reforçar, porque eu estou falando, né, em termos aqui de comparação, tá certo? Bom, então a última propriedade que a gente vai falar então hoje, né, é o raio atômico. Essa propriedade, né, ela vai dar ideia para a gente do tamanho de um determinado átomo. Há muitas formas de definir esse raio atômico e cada uma vai cumprir uma determinada função. Nós vamos aqui discutir os conceitos dos raios, quando eu penso, né, num átomo não ligado, chamado raio não ligante, também conhecido como raios de Van der Waals, né, vamos falar porque é importante a gente ter essa noção. Nós vamos falar também do raio covalente e vamos falar dos raios iônicos. Lembrando que a gente ainda não vai estar falando do comportamento periódico, nós vamos estar entendendo essa propriedade para um determinado átomo. Então, olha, os raios não ligantes ou covalentes versus raios, os raios não ligantes ou raios de Van der Waals versus o raio covalente. Então, essa figura aqui é uma figura lá do livro do Brown, tá? Mas é uma boa figura para a gente entender o seguinte. Quando a gente está falando, né, da representação, imagine que isso aqui seja uma molécula de hidrogênio. Tá? Pode ser uma molécula diatômica qualquer aqui. Poderia estar representando aqui o O2, né? Uma molécula do gás oxigênio, o Cl2, do gás cloro, tá? Br2, que é o bromo, né? O bromo é uma substância líquida nas condições ambientes, mas a molécula dele é Br2, é diatômica também. N2, tá? Uma molécula diatômica qualquer. Então, imagine essa molécula diatômica. Essa representação que a gente normalmente vê, tá? Ela está representando como se pudesse representar, né, essa distribuição eletrônica da molécula, o limite dessa distribuição eletrônica. Tá? Esse limite da distribuição eletrônica, né, ele é chamado tamanho da molécula, tamanho do átomo, e aqui no caso eu poderia pensar no tamanho da molécula, né? E esse limite aqui, ele é um limite relativamente arbitrário, porque olha só, efetivamente a probabilidade da gente saber qual é a distância que o elétron está de um determinado núcleo, ela é muito baixa, né? Eu posso ter um elétron muito perdido daquele núcleo, né? Então é uma definição razoavelmente, vamos dizer assim, arbitrária. Eu preciso ter critérios para poder falar, até para poder comparar um elemento com o outro, tá? Então, esse raio de Van der Waals, olha só, eu trouxe um outro desenhozinho igualzinho a esse, tá meio mal feitinho, gente, mas é para vocês terem uma ideia. Porque ele colocou aqui o raio, né? Mas o que é o raio de Van der Waals? É a metade da distância entre dois núcleos, né, de átomos que estão em moléculas diatômicas, mas em moléculas diferentes. É como se eu pudesse estar falando aquilo que eu comentei no início, olha, desse tamanho desse átomo aqui, tá? Então, toda a representação que a gente vê nos livros, quando a gente vê essa superfície de representação de determinadas moléculas, tá? A gente está falando, então, desse raio não ligante ou desse raio de Van der Waals, que seria esse limite, tá? Bom, a outra definição que a gente tem aqui, né, é a do raio atômico, tá? O raio atômico, efetivamente, né, que é o raio covalente, ele é metade da distância entre dois núcleos de uma mesma molécula. Então, eu tenho uma molécula diatômica. E quando eu meço essa distância aqui entre esses dois núcleos e divido por 2, eu estou falando, né, supostamente, olha, do raio, que seria essa metade dessa distância aqui, tá, do raio de um determinado átomo. Quando a gente fala isso para um átomo em si, ela é pouco significativa, mas quando a gente compara, como nós vamos ver as propriedades periódicas, é muito interessante a gente comparar esses tamanhos dos raios
né? Entender como é que eles variam em função da carga do núcleo, tá? E também de uma propriedade que nós vamos estudar na próxima aula, que é a carga nuclear efetiva, tá? E vai ficar muito mais claro para vocês do que a gente vai, quando a gente tratar como propriedade periódica, se vocês entenderem claramente, né, o que significa esse raio. Então, nota que, independente de a gente estar falando do raio atômico de Van der Waals, que é esse que normalmente a gente usa para desenhar átomos e moléculas, ou se a gente estiver falando do raio atômico covalente, que é essa metade da distância entre os núcleos de dois átomos adjacentes dentro de uma molécula, nós estamos falando dessa noção de tamanho do átomo, ok? Espero que isso aí tenha ficado tranquilo para vocês. Então aí, né, aparecendo de novo aí a molécula vizinha para mostrar que o raio covalente é a metade da distância entre dois núcleos de uma mesma molécula e o raio de Van der Waals é a metade da distância entre dois núcleos, né, em moléculas vizinhas. Estou falando do mesmo átomo, mas em moléculas vizinhas, tá? Do átomo do mesmo elemento, só que em moléculas vizinhas. Isso vai dar, tanto um quanto o outro, vão dar noção para a gente de tamanho do átomo. E por último, então, a gente vai falar do raio iônico. Então, aqui a gente tem representado, né, os átomos neutros de sódio e de cloro. Tá? Então, aqui primeiro o átomo de sódio, então 11 prótons, tá? Então número atômico 11, e o átomo de cloro, 17 prótons. Eu não vou comentar ainda a diferença de tamanho entre eles, mas ela está representada de uma forma qualitativamente verdadeira, ou seja, a gente está pensando, né, em tamanhos relativos. Não estou dizendo que a proporção seja exata, porque a gente não consegue reproduzir macroscopicamente as proporções que esses átomos têm. Tá? Mas a ideia é mostrar que um átomo de sódio, sim, ele é maior do que um átomo de cloro, apesar dele ter menos prótons e menos elétrons, consequentemente. Tá? Mas isso a gente não está tratando ainda. O que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte: se eu tenho um átomo neutro de sódio, um átomo neutro de cloro, lembrando que eu estou redundando, mas é importante aqui, para o contexto, né? Significa que eu tenho, então, aqui a representação, né, de um átomo de sódio com o número de prótons igual ao número de elétrons. Se esse átomo de sódio perde um elétron para o cloro, que afinal de contas o sódio a gente viu que é baixa a energia de ionização, por outro lado, o cloro ele tem uma afinidade eletrônica alta e, portanto, ele tem tendência a ganhar esse elétron. Olha só o que acontece com as eletrosferas. Ocorre uma diminuição do raio desse íon de sódio formado de carga mais 1, relativo ao seu átomo neutro, e ocorre uma expansão da eletrosfera do cloreto, que é o nome do íon de cloro, do íon de carga menos 1 do cloro, em relação ao seu átomo neutro também. Então, o íon cloreto ele é maior do que o seu átomo neutro, e isso sempre ocorre para os ânions. Os ânions são maiores do que seus átomos neutros. E já o cátion de sódio ele é menor do que o seu átomo neutro. Isso sempre ocorre para todos os cátions formados quando a gente compara, né, o tamanho deles em relação ao seu átomo original. E aí então, gente, para a gente ter uma ideia de depois, né, nós vamos estudar mais para frente, logo agora, logo depois, né, sobre as ligações químicas, a ideia aqui é a gente pensar como que o cloro e o sódio se ligam é muito diferente da formação de uma molécula. O que a gente tem é que, olha só, os íons de cloro, eles ficam cercados dos íons de sódio e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente tem esse arranjo cúbico, né, para o cloreto de sódio. Aqui é um outro tipo de representação que pensa só em mostrá-los, tá, como pontos de um determinado retículo cúbico. Né? Aqui ele não está dando valor à representação da diferença de tamanho. Tá? Aqui é uma outra representação em que a cor do cloro continua sendo representado como verde, mas mudou de, né, azulzinho aqui para um, sei lá, um uva aqui, né, um roxinho para o Na+, tá? Tentando mostrar mais ou menos a mesma coisa. Olha, para cada íon cloreto, ele é cercado pelos íons de sódio, só que aqui está mostrando o que fica na frente e o que fica atrás também. Estão vendo? Então, a ligação iônica, nós vamos ver que a natureza dela é muito diferente da ligação covalente.
Mas é importante a gente compreender, então, né, que eu consigo também, lá na tabela periódica, comparar não só os raios dos próprios elementos químicos, mas eu consigo também, né, dos átomos neutros, eu consigo também comparar os raios iônicos. Tá? Então é por isso que é importante vocês terem essa noção. Então esse raio iônico aqui seria a ideia, né, da distância desse núcleo até o elétron mais externo, pensando, né, nesses íons aqui, olha só, num retículo cristalino. Então nota que para o raio iônico não faz sentido eu falar, né, daquele raio com dois átomos iguais entre si ligados, mas eu não tenho essa ligação, né? Sódio com Na+, com Na+, Cl- com Cl-. Então, a pensar nesse raio iônico é pensar qual que é a distância desse núcleo do cloreto, né? Até essa borda dele, né? Vamos dizer assim, que ele poderia estar ligado aqui ao íon de sódio, tá certo? Bom, então a noção de raios iônicos também vai ser importante para que a gente possa compreender as ligações iônicas, né, e como então esses íons eles vão estar acomodados em retículos cristalinos para formar os compostos iônicos. Né? E é diferente então pensar em raio iônico de pensar no raio covalente, que é definido por uma determinada molécula. Mas, de qualquer forma, tanto para os raios covalentes quanto para os raios iônicos, é possível a gente fazer uma comparação e prever o comportamento periódico deles quando a gente, né, estuda a tabela periódica. Então, gente, por fim, né, então a gente vai para a próxima aula estudar essas propriedades, energia de ionização, energia de eletroafinidade e o raio atômico, como propriedades periódicas dos elementos químicos. Então, na tabela periódica, a gente vai compreender como é que essas propriedades variam período a período que eu inicio na tabela, como é que elas variam de coluna para coluna, né? Como que eu consigo prever a formação de cátions pelos metais e ânions pelos não metais, conhecendo essas três propriedades periódicas que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Como propriedades, né, dos átomos dos elementos, e a gente vai na próxima aula compreender então como que elas funcionam como propriedades periódicas. Então, muito obrigada e não deixem de estudar, tá? Aula dada, aula estudada, vão no livro, tem a lista de exercícios e eu vou alimentando aqui o sistema com mais aulas gravadas aí para vocês, até a gente se encontrar na segunda-feira. Um abraço.